Olá, queridos alunos, tudo bem? Continuando com o nosso estudo sobre aterros sanitários, que é uma das técnicas, é a técnica mais aplicada no Brasil, depois dos lixões, né? Nós vamos hoje começar a falar quais são os critérios que nós usamos para escolher um lugar para implantar um aterro sanitário, né? Não é que dá na cabeça de alguém e fala, ok, precisamos de um aterro sanitário, vamos botar ali, vamos botar daquele lado, daquele outro lado. Não. Existem minimamente critérios técnicos, né, que fazem com que a gente escolha um lugar mais adequado, onde ele vai causar menos impacto, né, onde teoricamente ele vai atrapalhar menos a vida das pessoas. Nem sempre é verdade, nem sempre funciona. Então, nós vamos conhecer hoje os aspectos básicos necessários, os pré-requisitos básicos e necessários para que você implante um aterro sanitário no Brasil. Joia? Então, nessa aula, é isso que nós vamos conhecer. A primeira coisa, antes da gente de fato escolher um local, é que no Brasil você precisa de uma licença prévia para começar com os estudos de impacto ambiental e os estudos para a escolha do melhor local de implantação do aterro. Então, dependendo de cada estado, né, você tem que se dirigir à agência de saneamento desse estado. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, é a CETESB. E você dá entrada em protocolos para obter a licença prévia. A licença prévia vai fazer com que a sua empresa ou o seu município possa iniciar os estudos referente aos impactos ambientais que serão causados pelo aterro sanitário, podendo assim decidir qual é o melhor lugar de implantação desse aterro sanitário e quais serão também as medidas de recuperação, né, as medidas mitigadoras de impactos ambientais, né? Só para a gente lembrar, no Brasil nós temos 3 tipos de licença: a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação. A licença prévia permite que você faça os estudos ambientais, faça todo o levantamento ambiental referente a uma atividade que vai causar impacto, né? Um aterro sanitário, uma rodovia, a implantação de uma usina hidrelétrica, por exemplo. A licença de instalação vai permitir com que você instale aquele empreendimento a partir de contrapartidas que são estabelecidas entre a empresa e o poder público, né? E a licença de operação vai permitir que aquele empreendimento funcione, né? Todas elas podem ser cassadas a qualquer momento, e a licença de operação, principalmente, é aquela que faz com que a empresa deixe de funcionar, uma vez que ela já está instalada, tá bom? Então, no Brasil, antes de você começar a implantar um aterro sanitário ou decidir aonde que ele vai ser implantado, você precisa da licença prévia, ok? Bom, então a gente começa a falar dos aspectos geotécnicos que conferem ao aterro um solo, né, de melhor qualidade para sustentar tudo aquilo que vai vir sobre ele. Primeira coisa, que toda a área ela tem que ser suficientemente grande para comportar 10 anos de operação do aterro sanitário no mínimo, né? No Brasil, você não constrói um aterro sanitário se ele não for operar por pelo menos 10 anos. Existem algumas exceções, obviamente, existem alguns casos onde isso é negociável com o poder público, mas a via de regra é todo o aterro sanitário deve operar por pelo menos 10 anos, tá? O local deve ter uma declividade entre 1% e 20%. Então ele tem que ser pelo menos levemente inclinado até bem inclinado, que é o 20%, né? Dependendo do tipo de escolha de crescimento do aterro, né? Se ele vai ser com uma base reta ou se ele vai ser escorado em alguma parede. Mas declividades menores do que 1% ou maiores do que 20% não são tão interessantes, porque você vai ter que fazer muita movimentação de terra para dar àquele lugar a declividade adequada, né, e o escoramento adequado para os taludes que vão surgir ali. A condutividade hidráulica do solo recomendada é de 10 a menos 6 centímetros por segundo até 5 vezes 10 a menos 5 centímetros por segundo. Condutividade hidráulica diz pra gente o quanto que a água consegue escorrer para dentro do subsolo, né? Então isso seria uma velocidade de escoamento. E essa velocidade tem que ser muito pequena,
Porque isso determina para a gente a permeabilidade daquele solo, quanto que ele é permeável ou não. E num aterro sanitário nós preferimos o solo que é menos permeável, né? Porque isso vai evitar a troca de líquidos entre a superfície dos resíduos e o lençol freático, né? Então eles vão ser separados um do outro por uma membrana física, que é o solo, além de outras membranas protetoras, como por exemplo uma geomembrana, né? Mas o solo, ele tá ali, ele é gratuito, ele é barato comparado com as membranas geotêxteis, com as geomembranas. Então nós recomendamos que seja uma condutividade hidráulica muito pequena para que o solo por si só já tenha essa capacidade de impermeabilidade, né? Então lembrando que isso é a velocidade com que a água escorre para dentro do subsolo, tá? Entre 10 a menos 6 centímetros por segundo, ou seja, é uma permeabilidade uma velocidade muito pequena, né? E ela permite até 50 vezes maior do que isso, 5 vezes 10 a menos 5 centímetros por segundo, ok? Bom, quanto aos aspectos geotécnicos também, é necessária a verificação de estruturas geológicas rúpteis, ou seja, falhas ou fraturas. Lembrando que o aterro ele vai ter uma massa de resíduos muito grande sobre ele. Então, se você tiver um solo muito fragilizado, se você tiver um solo que não tem uma capacidade geológica de suportar essa massa que vai ser colocada em cima, aquilo pode começar a afundar de uma maneira muito perigosa, né? Ou ela pode começar a deslizar, né? Caso você tenha algum tipo de rachadura mais diagonal ou vertical. Então, antes da gente de fato instalar o aterro sanitário, nós verificamos o subsolo, quais são as suas condições, que tipo de falhas nós temos ali, ok? E também a presença de substratos rochosos, presenças de areia ou lama, argilas, áreas de mangue, pelo mesmo motivo, né? Você precisa estudar o subsolo para que você tenha a capacidade técnica, né, de determinar qual é a altura de resíduos que você pode colocar sobre o aterro, né, que você tenha a capacidade técnica de determinar que aquilo não vai afundar nem deslizar, né, tornando-se um local extremamente perigoso para os operários e para quem futuramente frequente o local, tá bom? Então, quanto aos aspectos geotécnicos, é isso que a gente avalia. Quanto aos aspectos hidráulicos e hidrogeológicos, antes da gente começar, cabe a gente lembrar que num aterro sanitário, a água ela não é muito colega dos resíduos, né? Ela não é muito amiguinha, ela não se dá muito bem com o que acontece num aterro sanitário. A água ela tem muita força para lavar, né, as superfícies, empurrar a terra, né, para baixo, causar muito lamaçal, muito atolamento de veículos, ela vai aumentar a quantidade de chorume que é gerado. Então nós não temos muito interesse em ter muita água, seja de chuva, seja de lençol freático, dentro de um aterro sanitário, tá bom? Então ele deve ficar o mais distante possível de corpos d'água, né? Recomenda-se um mínimo de 200 metros. Novamente, isso é uma recomendação, ok? Uma vez que nós teremos uma movimentação muito grande de veículos, vai levantar muita poeira, você vai ter o risco, né, do churume acabar extravasando o limite do aterro. Então o ideal é que ele fique de 200 metros pelo menos de distância dos corpos d'água ali da região. Recomenda-se que o lençol freático esteja a mais de 3 metros de profundidade. Também, né? O lençol freático, ele tem sua sazonalidade, então ele pode subir, ele pode descer, mas o ideal é que ele esteja a 3 metros de profundidade, porque mesmo nessa sazonalidade que ele tem de subir e descer, ele não encontre com a base do meu aterro, não encontre com a geomembrana, com o subsolo que eu coloquei ali, né, que eu compactei. É para a segurança do próprio lençol freático, né, para que ele não seja contaminado. E de novo, isso é uma recomendação, né? Porque o Brasil é um país muito rico em corpos d'água, então raramente não, né? Dificilmente você vai ter um local exatamente perfeito nesse sentido, longe de corpos d'água maior do que 200 metros de distância e lençóis freáticos com mais de 3 metros de profundidade, tá bom? E também localizar a área dentro da bacia hidrográfica, evitar áreas de enchentes e zonas de escoamento, né? Então, obviamente, um aterro sanitário,
você não vai querer fazer ele no fundo da bacia, né? Se você colocar o seu aterro sanitário aqui no fundo da bacia, é para onde toda a água vai escorrer. Então, obviamente, aquilo vai encher, aquilo vai ficar, vai alagar, né? Se aquela área for a área de escoamento da bacia hidrográfica, você pode ter um sério risco daquilo levar embora todo o aterro, dependendo do nível da chuva, né? Então, obviamente, seu aterro pode ser levado embora, dependendo da quantidade de chuva, dependendo de como você fez as fundações do seu aterro, né? Dependendo do local que você instalou ele de fato, né? E você também não vai querer colocar o seu aterro numa área de escoamento da água dentro da bacia, né? Porque ali a água vai atingir uma grande velocidade. Então, novamente, ela pode acabar varrendo embora tudo que foi construído naquele local, ok? Então, nós temos que localizar o aterro sanitário no melhor lugar da bacia hidrográfica, né? Que ele não fique inacessível para veículos e, ao mesmo tempo, que ele não fique acessível para vazões de água que podem vir da chuva e acabar com todo o meu serviço ali. Estudar as regiões de recarga de aquíferos. Sim, porque você vai escolher uma área dentro de uma bacia hidrográfica e aquela área vai se tornar impermeável. Então, se ali é um ponto de escoamento da água da chuva para o subsolo, para recarregar os aquíferos, se você colocar um aterro sanitário ali, você vai impermeabilizar aquela área. Então, aquele ponto que era usado para a recarga do aquífero subterrâneo, agora não vai ser mais, porque a água não vai conseguir acessar o subsolo em virtude de tudo que você colocou ali para cima, que é impermeável, né? Então, isso também tem que ser estudado na hora de colocar um aterro sanitário. Levantar os pontos de captação de água superficial e subterrânea. Porque se você... Pera aí, deixa eu dar pausa aqui. Desculpa, gente. Tive que fazer minha filha dormir, né? Mas continuando com o nosso assunto sobre escolha dos aspectos hidráulicos e hidrogeológicos, a gente deve conhecer quais são os pontos onde há a captação de água superficial e subterrânea. Uma vez que, caso venha a ocorrer algum tipo de incidente e o churume de fato consiga alcançar o lençol freático, famílias, comunidades, prédios, plantações podem acabar usando essa água contaminada e espalhando todo tipo de doença e problemas ambientais ali na região. Então a gente tem que conhecer aonde que estão esses poços, onde que estão esses pontos de coleta de água para conseguir intervir o mais rápido possível, né? E também para escolher o aterro em uma posição onde muitas vezes o lençol freático caminha no sentido contrário ao das pessoas, né? Então você coloca um aterro sanitário a jusante da onde estariam esses pontos de captação. No caso aí você também favoreceria e diminuiria o risco de contaminação, né? Então, também precisa fazer um levantamento das redes de abastecimento de água, esgoto, tubulações de gás, tubulações de óleo, tubulações elétricas, uma vez que com a urbanização das cidades, é muito comum você ter áreas onde parecem terrenos descampados, mas o subterrâneo dela está sendo ocupada por tubulações de petróleo, tubulações de esgoto, tubulações que levam água. Então tem que ser feito um levantamento também de quem está usando o subterrâneo daquela área, para que você possa colocar um aterro em cima e, se necessário, fazer a mudança, né, dessas linhas para que não venha a sofrer nenhum tipo de interferência. Beleza? Aspectos biológicos. Deve-se verificar e conhecer toda a vegetação do local e do seu entorno. Bom, o aterro sanitário ele vai causar um impacto ambiental muito grande e, devido à área ser cercada, muitos animais não vão poder mais ter acesso ao interior daquele local. Então, se ali for uma área, por exemplo, de passagem de algum tipo de espécie, de trânsito de algum tipo de animal na época de reprodução, ou quando ele está caçando, né, ele vai ter aquela área isolada dele agora, né? E quais são as medidas que têm que ser tomadas para evitar que isso aconteça ou para mitigar esse tipo de impacto, né? Então a gente faz esse tipo de levantamento para saber quais são as espécies animais e vegetais que serão impactadas pela implantação do aterro e tentar minimizar o problema, né? Ou até mesmo evitar, se for possível. Observar a ocorrência de animais raros, exóticos ou em extinção na região.
você tem que pensar que não só a questão do aterro sanitário em si, você vai ter vias de acesso para chegar a esse local, o trânsito de veículos pesados. Então, se você tiver animais exóticos, animais em extinção, que vão estar cruzando essas rodovias, cruzando essas pistas, você vai estar oferecendo um risco tanto para o motorista quanto para o próprio animal, né, que pode vir a ser extinto naquela região, dependendo do impacto que você chega a causar, né? Verificar se não irá interferir em áreas de preservação permanente ou áreas protegidas ou indígenas, né? Você não quer causar esse tipo de atrito com aldeias indígenas, áreas de proteção permanente que tem um objetivo ecológico muito importante, áreas protegidas que devido a algum problema, algum impacto ambiental, aquilo está sendo, por exemplo, recuperado, né? Então ali não é interessante você ter, muitas vezes nem próximo àqueles locais, um aterro sanitário. Questão de aspectos legais e sociais. Distância de núcleos urbanos maior do que 500 metros. Novamente, isso é uma recomendação, porque dependendo do tamanho das cidades, de como elas cresceram, você quase não tem mais núcleos com 500 metros de distância um do outro, né? Mas o ideal é isso, porque você vai ter movimento de veículos pesados, você vai ter barulho, você vai ter, obviamente, o odor, né? Por mais que seja um aterro sanitário, vai cheirar mal, vai ter odor, vai ter esse tipo de problema incomodando a vizinhança, né? O barulho, a queima do metano, a poeira que vai ser gerada. Então o ideal é você ficar suficientemente afastado dos núcleos urbanos. E o recomendado é que seja uma distância maior do que 500 metros. Procurar por locais que tenham uma baixa densidade populacional, pelo mesmo motivo, né? Até porque também, dependendo do quanto esse aterro sanitário ele é bem cuidado ou não, a população começa a chegar muito próxima a ele, construir suas residências muito próximo a ele, e dependendo, em casos mais graves, a população até chega a invadir o local para subsistir mesmo, né? Infelizmente essa situação ainda acontece. Invade o local em busca de recicláveis, em busca de alimentos, para a criação de animais. Então, procurar esse tipo de local onde ele vai gerar menos incômodo para as pessoas e as pessoas também vão gerar menos incômodo para a operação do aterro, né? Verificar o vetor de crescimento urbano, né? Se a sua cidade está crescendo de sul para norte, está cada vez mais indo para a região norte, você construir um aterro no máximo no extremo da zona sul, talvez não seja tão interessante, porque ele vai ficar muito longe do principal centro gerador, né? Do futuro centro gerador que está sendo a região norte. Então encontrar um local que venha de acordo com o crescimento, da cidade, né? Para que região ela está crescendo, qual região está se tornando mais densamente povoada, para que você possa colocar um aterro sanitário de uma forma que você gere um bom custo-benefício, que você consiga não tornar aquela atividade muito dispendiosa, ok? Tipo de zoneamento ambiental, porque geralmente os aterros sanitários saem em áreas rurais, né? Praticamente não conheço nenhum aterro sanitário que tenha surgido em uma área considerada uma área industrial ou uma área residencial, né? E obviamente eu duvido muito que a prefeitura vai deixar isso acontecer também. Verificar o valor da terra. Se for um aterro privado, principalmente, ele vai ter que pagar IPTU, então ele vai ter que pagar pela posse daquele terreno, né, o imposto devido. Então, se for uma terra que é muito valorizada ou que que vai valorizar muito ao longo dos anos, também não é interessante ter um aterro ali. Você vai estar perdendo muito terreno, né, desvalorizando não só o terreno, mas as áreas ao entorno dele. E aí, como consequência, você pode ter uma queda muito brusca de arrecadação, de impostos e outros tipos de arrecadações ali, né? As empresas, alguns comércios, muitas vezes não ficam próximos de aterro, alguns tipos de empreendimento não se instalam, né, se tiver um aterro muito próximo. Como eu falei, pela questão de cheiro, barulho, poeira, né? Então você tem que verificar essas condições aí. E claro que, gente, por exemplo, eu falo de Campinas, né? Nenhum aterro sanitário aqui vai sair em Sousas, Joaquim Egídio, nenhum aterro sanitário aqui vai sair perto do Alphaville, que vai sair perto do Swiss Park, porque obviamente tem interesses muito maiores, né, do que apenas o valor da terra, né?
As pessoas que moram ali não deixariam isso acontecer. Agora, falando de Campinas, região dos diques, região do Campo Grande, região do Campo Belo, vocês sabem que são áreas que tem tudo para receber um aterro, né? Tudo no sentido de quem manda não mora ali, né? Então, provavelmente é nessas regiões que vai acabar pipocando um aterro sanitário em Campinas se sair o próximo aí, né? Distância de aeroportos, hospitais e escolas. Hospitais e escolas, barulho, trânsito de veículos, né? E crianças atravessando a rua, coisas assim. Aeroportos, porque o aterro, por mais bem operado que ele seja, não adianta, ele sempre vai atrair aves. Não adianta, por melhor que seja a operação do aterro, esses animais acabam chegando de alguma forma, né? Então, se você coloca um aterro numa rota de aproximação de aeronaves, o risco de ter uma colisão de uma ave com uma aeronave é grande, aumenta muito, né? Então, por exemplo, Campinas tem um grande aeroporto, que é o aeroporto de Viracopos. Por mais que ele esteja nessas regiões que eu acabei de falar, região do Campo Grande, região dos diques, região do Campo Belo, é aquela questão do custo-benefício, né? O aeroporto de Campinas, inclusive, ele tem, não sei se tinha ou tem, um serviço de aves que caçavam e afastavam os urubus. Então essas outras aves que ficavam circulando ali ao redor do nosso aeroporto de Viracopos, né? De certa forma ele está na linha do aterro Delta A. Essas aves ficavam afastando esses tipos de animais. Então elas eram soltas justamente para caçar e espantar esses bichos da rota das aeronaves. E, obviamente, o aterro tem que ter uma aprovação pública. Então, você, morador, você que faz parte, você cidadão, você pode participar das audiências públicas, colocar o seu ponto de vista, e muitas vezes a população é escutada sim, né? Então, se a população achar que aquilo ali, um aterro, vai trazer mais prejuízo do que benefício, muitas vezes o poder público está propenso a ouvir esse tipo de queixa, né? E tentar escolher uma solução que seja boa para todo mundo. Quanto aos aspectos operacionais, estudar as melhores vias de acesso. Eu vou contar uma história para vocês. Eu morei em Sumaré, isso lá em 2012, 2011, faz muitos anos. Morei num bairro ali que não é necessariamente dentro de Sumaré, né? Ele fica beirando a Anhanguera, só que ele é rota para os veículos que vão para o aterro Estre, em Paulínia. Então, veículos de vários lugares do estado, para chegar até o aterro Estre, em Paulínia, eles tinham que cruzar dentro do meu bairro, dentro do bairro que eu morava. E era uma loucura aquilo ali, caminhão de lixo o dia inteiro, tinha escola, tinha posto de saúde, criança brincando na rua, e aqueles caminhões de 10, 12, 15 toneladas cortando o chão a toda velocidade. Fora que tinha umas três rotatórias, não sei como é que você chama na sua cidade, se é balão, aqui a gente chama de balão rotatório, né? Então o veículo, cada vez que ele ia fazer na curva, aquele chorume, aquele caldinho ia escorrendo, então tinha dias que o bairro ficava insuportável, de mosca, de mau cheiro. Frequentemente tinha acidente com motocicletas e ciclistas, né? Que eles fazem a curva, escorregam no chorume, naquele caldinho e ia pro chão. Então isso é uma coisa que tem que ser levada em consideração também. Qual vai ser a melhor via de acesso para aquele aterro? Né? Será que ele vai ficar perto de escolas? Será que os veículos pesados vão trafegar junto o tempo inteiro ali onde tem criança, onde tem gente doente, enfim. Então você, técnico em meio ambiente, pense nisso quando você estiver participando desse processo de implantação de um aterro sanitário, né? A distância do núcleo gerador entre 10 e 20 quilômetros, essa questão de custo-benefício, né? Nem afastado o suficiente para que você não tenha muito custo, né, para levar o resíduo para lá, para fazer o transbordo, que seja, e nem muito próximo também, né, porque senão você vai incomodar mais as pessoas do que trazer benefícios para ela. Distância do local de empréstimo da cobertura, lembrando que diariamente as células vão ter que ser recobertas com terra, então se você também ficar muito distante desse local onde você vai pegar a terra de cobertura, você vai ter outro problema também, que é fazer o frete, né, o transporte desse material. Então vai encarecer mais ainda o processo. E como que você vai levar a infraestrutura operacional? Então o aterro sanitário necessita de ponto de água, ponto de eletricidade, esgoto, necessita de rede de telecomunicações. Então tudo isso tem que ser levado até lá também. Você não pode escolher uma área extremamente remota, onde para levar esses
essa infraestrutura operacional, você tenha que gastar um dinheiro assim exorbitante, ok? Então tudo isso tem que ser bem pensado na hora de implantar um aterro sanitário. Então a gente vai ver agora casos do que a gente não deve fazer. Por exemplo, disposição de lixo em vossorocas ou outras rachaduras na terra. Você vê que aqui é um caminhão de lixo de fato, né? Então é uma empresa ou a prefeitura que foi contratado para fazer aquele serviço e ele dispõe o lixo num barranco ali, né? Aqui está tudo errado, né? Você tem crianças próximo da zona de descarte, você tem crianças aqui embaixo esperando os resíduos para coletar alimentos ou recicláveis, né? Isso aqui vai acabar formando uma montanha e em caso de chuva você vai ter um perigo, né? Que é essa massa de resíduos ser varrida pela água. E não só isso, né? Aquilo vai aumentando dependendo da quantidade de chuva e você pode ter uma vossoroca cada vez maior. Aqui outro exemplo, né? A qualidade das fotos não estão muito boas, realmente. Então, olha só, o pessoal tem essa rachadura aqui na terra, aqui, ó, que vai embora, né? E essa questão, o pessoal quer tampar esse buraco com lixo. Isso é um problema crônico no Brasil, né? Todas as áreas que supostamente aparecem abandonadas, a gente, em vez de transformar aquilo numa área pública, numa área arborizada, enfim, uma área onde as pessoas possam, de repente, tentar aproveitar aquilo lá, a gente prefere transformar em depósito de lixo, infelizmente, né? Então a gente vai tampando esse buraco com esse resíduo. À medida que vier uma chuva, dependendo da intensidade dela, isso aqui vai se dividir por todo esse caminho, vai se alastrar por todo esse eixo aqui. Então isso é uma coisa que me entristece bastante. O escoamento superficial do chorume, né? Então quando você não escolhe uma área com uma boa, com uma impermeabilidade muito boa, né, ou com uma declividade razoável, o chorume escorre superficialmente. Nesse caso aqui ele tem essa cor de óleo, né, meio preto, um preto meio azulado, mas ele pode ter cor marrom, mas pode ser mais amarelado, mais esverdeado. O chorume não tem uma cor específica não. Olha aí que pena, né? Felizmente não foi feito aí um sistema de contenção do chorume, não foi escolhida uma área adequada, né, instalados sistemas de captação de chorume, e aí eles correm por cima aí, coisa triste. Outra foto, né, dá para ver lá ao fundo dessa foto aqui, ó, as células de resíduo parece, né, e aqui embaixo o chorume escorrendo, né, muito triste isso. O afloramento de chorume também, quando o solo ele é muito permeável, né, e não é feita a modificação dessa permeabilidade, não é impermeabilizado, o chorume escorre e aflora em algum ponto. Nesse caso aqui, ó, dá para ver que ele está brotando das paredes próximo a esse córrego aqui, ó. Né? Olha que situação horrorosa, né? Uma pena. Aqui ele brotando do chão também, ó. Disposição de resíduos em encostas. Lembra que eu falei que tem a questão da declividade? Aqui, com certeza, não é a melhor opção, né? Olha o barranco que é isso aqui, ó. E a população jogando lixo ali. Então, quando vier uma chuva forte, isso vai ser varrido para baixo. Se tiver casa ali, se tiver muros, se tiver alguma coisa, isso pode causar um acidente muito grave. Vidas podem ser ceifadas aí nesse tipo de situação. Olha que situação triste, né? Então vocês veem que isso aqui é um barranco mesmo, bem íngreme, né? Então a população joga ali os resíduos e a natureza, que não tem nada a ver com isso, vai seguir o seu curso e se tiver que varrer isso para baixo, vai varrer, infelizmente. Disposição em fundos de bacia, né? Então o pessoal aqui fazendo a limpeza dessas galerias de drenagem aqui, né? Cheio de lixo, de tranqueira, de toda porcariada possível, né? E aí você tem a ocorrência das enchentes, uma vez que os resíduos podem entupir tudo isso daí. Né? A área de mangues, olha só, né? Criação de porquinhos aqui, olha a quantidade de resíduos, né? 2 retroescavadeiras operando lá ao fundo. Aqui seria um péssimo lugar para fazer um aterro sanitário, né? Isso aí, obviamente, é um lixão, mas se fosse para fazer um aterro sanitário, de forma alguma aquilo seria aceito.
né? E os animais se chocando contra aeronaves, né? Então por isso que a gente não quer colocar aterros na rota de pouso e de decolagens de aviões. Então vocês podem ver aí o estrago que isso daí faz, né? Tem um caso muito famoso do rio Hudson lá nos Estados Unidos, foi em Nova York, se não me engano foi em 2008 ou 2009, né? Que acho que era um Boeing ou era um Airbus, enfim, o avião se chocou com garças e chegou ao ponto de perder os dois motores, né? Então o piloto lá teve que ter uma audácia muito grande e fazer o pouso em cima do rio, né, para salvar a vida das pessoas. Só que aí depois o piloto foi meio que acusado de ter colocado o avião no rio, sendo que dava para ter voltado para algum aeroporto. E aí ele tentando provar que não tinha condições dele levar o avião para algum aeroporto. Tem um filme, inclusive, com o Forrest Gump, esqueci o nome do cara lá. Como é que chama o cara lá? Tom Hanks, que ele faz o piloto, acho que é o Sullivan, né? E o piloto depois foi acusado de tentaram colocar nas costas dele, né? Mas ele perdeu as duas turbinas por causa de acidente com pássaros, ok? Então, obviamente, nós não queremos que isso aconteça, beleza? Então, meus queridos, é isso que eu gostaria de passar para vocês hoje. Quais são os aspectos técnicos e legais minimamente necessários para a implantação de um aterro sanitário, ok? Obviamente, um estudo de impacto ambiental, ele vai identificar situações muito mais complexas do que a que a gente viu aqui, tá? Mas você agora tem um norte, uma linha de base para, se você vier a trabalhar com isso, saber quais são as condições ideais e as não ideais para a implantação de um sistema desse tipo de tratamento. Beleza? Valeu por aguentar até aqui. Nós nos vemos daqui a pouquinho na próxima aula. Um abraço, um beijo, um queijo e até logo menos.